Glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Eu agradeço e louvo a Deus mais uma vez por mais um dia de vida e pela graça do Senhor, por ter mais uma vez a oportunidade de partilhar com vocês uma mensagem forte e poderosa que o Espírito de Deus me iluminou durante essa semana. Mas antes de eu pregar ou deixar o Espírito Santo falar por intermédio de nessa mensagem forte, que talvez irá de provocar em você um impacto, um desejo, um exame de si mesmo e ao mesmo tempo um desejo de se voltar para Deus e de avaliar como é que está o teu e o nosso compromisso com Deus. Por quê? Porque hoje em dia nós vivemos num mundo complicado, num mundo cuja as tendências é mais voltada para o mal do que para o bem. Mas antes de eu falar da pregação, deixar o Espírito Santo falar por intermédio de mim, eu gostaria de convidar você, meu amigo, minha amiga, que irá de ouvir essa mensagem, que irá de ter acesso a essa pregação do Evangelho, a se inscrever no meu canal que eu criei. Para quem não sabe, eu tenho um canal que eu criei no YouTube já há caminho do ano. O nome do meu canal é Inocêncio Walter Guans. Eu deixei disponível na minha página do Facebook, no meu perfil. Se você entrar no meu perfil, você irá de ver logo embaixo da minha fotografia o link do meu canal. Entra lá, se inscreva. Fazendo isso, você estará ajudando tanto eu como a pregar a palavra do Senhor e a dar assim, fazendo com que o canal cresça e com que muita gente ele tenha acesso à palavra do Senhor. Só para você ter ideia, por dia morre muita gente. Você imagina só, o planeta Terra existe mais de 7 a 8 bilhões de seres humanos. Dos 7 a 8 bilhões de seres humanos que existem no planeta, por dia morre muita gente, quase a chegar a 1 bilhão. É só para você ver a carência, a necessidade da palavra de Deus ela ser pregada. É de suma importância que se levante homens e mulheres de Deus com coragem de levar a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas, por mais que desejam, não têm tido acesso à pregação do Evangelho. Então, se Deus me abrir essa porta, e eu espero que através dessa porta que o Espírito Santo me deu, almas possam ser alcançadas e só assim possam ter acesso à pregação do Evangelho. O meu desejo, a minha missão é pregar a palavra de Deus para você. Eu não estou interessado com a fama, não estou interessado que o meu nome seja reconhecido, até porque a minha maior satisfação, a minha maior alegria é ter o meu nome escrito no livro da vida e o reino de Deus ser assim ganho de almas. Por isso, você que irá de ouvir essa mensagem, você se inscreva no meu canal e partilha para que outras pessoas assim possam ter acesso em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer a oração e assim que eu terminar de fazer a oração, em seguida vamos ouvir a palavra do Senhor. O Espírito irá de falar por intermédio de mim. Amém? Feche os seus olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é sempre um grande e enorme prazer estar na Tua presença. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que dá vida ao ser humano. O Senhor é o Deus que soprou no nariz do ser humano o fôlego de vida. O Senhor é o Deus cuja sua bondade e a sua misericórdia dura mais de 1000 gerações. A Tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que chegai-vos a Deus e eu me chegarei até vós. Então ireis e orareis a mim e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, dá-me graça, Senhor, para falar a Tua palavra. Que o Senhor fale por intermédio de mim, Santo Deus. É bem verdade que a Tua palavra ela é lâmpada que clareia os nossos pés e luz que ilumina o caminho de todas aquelas pessoas que creem, que acreditam na pregação do Evangelho. Espírito Santo de Deus, usa-me, Senhor, fala por meu intermédio, Senhor Jesus, que essa palavra que essa pessoa irá de ouvir possa mudar não só a vida dela, como também a minha vida. Senhor Jesus, usa-me, Senhor, dê-me graça para pregar. Sem a Tua direção, sem a Tua orientação, Senhor Jesus, não tem como eu pregar a Tua palavra. Por isso, Espírito Santo, fale por intermédio de mim, Senhor,
para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Só tenho que lhe louvar e lhe agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meu amigo, minha amiga, vamos ler juntos a palavra do Senhor. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, aqui a palavra do Senhor, conforme eu venho dito sempre, é sempre um enorme prazer ler a palavra do Senhor. Quando você lê a palavra do Senhor com coração mole, com coração leve e com espírito de humildade, o Espírito Santo fala sempre, irá de falar sempre aos corações que estão sedentos, estão famintos da palavra do Senhor. Eu vou abrir aqui, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, se você quiser acompanhar comigo, abra ela do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13, 14. Diz assim a palavra do Senhor. O tema da passagem é a porta estreita e a porta larga. Desculpa, é a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A terceira palavra que nós vamos ler se encontra no livro de Provérbios. Provérbios capítulo de número... Livro de Provérbios, capítulo de número 14. Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12. Diz o texto sagrado: há caminho que parece o certo ao homem, mas no final conduz à morte. E a quarta e última palavra que vai confirmar os três textos que nós acabamos de ler se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, deixa aqui, estou aqui com a minha Bíblia. Evangelho de João, capítulo, deixa eu ver aqui, depois do Evangelho de Lucas. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6, diz o texto sagrado: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Muito bem. Para o dia de hoje, a palavra que o Espírito Santo ele me iluminou essa semana para partilhar com vocês. O tema da mensagem de hoje é sobre 2 caminhos e 2 destinos. Para começar, missionário, o que significa a palavra caminho? A palavra caminho significa direção que se pretende tomar para chegar a um determinado lugar ou espaço a percorrer de um lugar para o outro. A segunda pergunta é: então, missionário, o que significa a palavra caminho segundo a Bíblia Sagrada? Segundo a palavra de Deus, a palavra caminho significa seguir os nossos passos, ou seja, seguir os passos das nossas escolhas e das nossas decisões. E a terceira palavra, e a terceira pergunta, e aqui vai começar a pregação, é: quantos caminhos missionários existem? Nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo número 7, no versículo de número 13, 14, o Senhor Jesus ele nos dá referência a 2 tipos de caminho. Existem 2 tipos de caminho: o caminho largo e o caminho estreito. É até definido como porta estreita, porta larga, ou seja, o caminho largo e o caminho estreito. Para começar, o que é o caminho largo? O caminho largo, esse é um termo figurativo que o nosso mestre utiliza, mas ele usa esse termo. O caminho largo, ele significa, ou seja, é aquele estilo de vida que é fácil viver, é fácil fazer. Ou seja, o caminho largo é o caminho que a maioria das pessoas elas trilham. E o caminho largo ele é simbolizado por 3 coisas que mais atraem os seres humanos. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, versículo 15 a 6 a 7, ele declara algo interessante. Olha: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida é do mundo. O mundo passa com a sua cobiça,
Mas aquele que faz a vontade do homem permanece, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, nesse texto aqui, nós encontramos três coisas que mais atraem a todos os seres humanos. Pode ser uma das três, ou duas das três, ou as três, mas se essas três coisas são infalíveis, e é um dos grandes, é um dos motivos porque que Jesus ele afirmou porque que a maioria vai pelo caminho largo, que se chama poder, dinheiro e sexo. A palavra de Deus ela fala sobre cobiça da carne. Cobiça da carne está direcionada ao sexo. Cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos ela está direcionada ao dinheiro e à soberba da vida, que é o poder. E aqui tem algo interessante, por quê? Porque quando o Senhor Jesus fala que o caminho largo, a maioria vai por esse caminho, ou seja, a maioria prefere esse estilo de vida, por quê? Porque é fácil viver, é fácil fazer. E o mundo funciona assim, o mundo ele é exatamente o caminho largo. Ou seja, o ser humano do século XXI, o ser humano atual, ele é atraído pelo poder, pelo dinheiro e pelo sexo. E é exatamente o poder, o dinheiro e o sexo está direcionado ao caminho largo. Ou seja, é fácil viver, é fácil fazer. E dando exemplo sobre o que é isso, missionário, explica corretamente, que é para mim poder entender o que você está falando, missionário. É o seguinte, olha, o caminho largo é o caminho que você vai viver a tua vida aqui na terra, vai fazer tudo aquilo que o teu corpo, que a tua mente, que a tua carne deseja, e como posso explicar? Você vai vivendo a vida satisfazendo os seus desejos, as suas vontades. E só que tem um problema. O caminho largo é o caminho que mais atrai. Por quê? Porque dá resultado rápido. Ou seja, satisfaz aquilo que os seres humanos querem. Hoje, nós sabemos que hoje o ser humano ele é inclinado para o mal. E quando eu falo, por exemplo, de poder, dinheiro e sexo, estou a me referir exatamente à nossa natureza, porque a nossa natureza, a natureza humana, ela é inclinada para aquilo que lhe dá prazer, para aquilo que lhe dá satisfação, não importa ser temporário, não importa, porque hoje o ser humano ele é inclinado para as coisas que satisfazem a sua carne, os seus desejos. Isso é definido o caminho largo. Podemos definir o caminho largo como o caminho da facilidade, como o caminho que você vai fazendo tudo aquilo que o teu corpo, que a tua carne deseja, e você não está nem para as consequências. Por exemplo, o caminho largo é o que é missionário? É você viver uma vida, uma vida de imoralidade, uma vida de ganância, uma vida de roubo, uma vida de ilusão, uma vida satisfazendo tudo aquilo que o teu corpo, que a tua mente deseja. E sobre o caminho largo, segundo a palavra do Senhor, vou dar um exemplo do que é isso, que é para nós poder entender. Acho que com a palavra do Senhor fica mais fácil, né? Nós poder entender exatamente essa linguagem que o nosso Messias utilizou sobre o caminho largo. Vou começar a falar, por exemplo, de Geazi. Geazi foi o servo do profeta Eliseu. Há um episódio que é mencionado no segundo livro de Reis, no capítulo 5, sobre o rei Naamã. O rei Naamã, ele era rei do exército da Síria. Aquele rei, ele era leproso. E ele recebeu no seu trono tinha uma menina que a sua família acreditava em Deus. E essa família teve acesso ao profeta Eliseu. E a menina ela disse, eu conheço o profeta, ele vive, vai lá na casa do profeta, ele vai orar pelo Senhor, o Senhor vai ficar curado dessa lepra. Ele foi lá, foi na casa do profeta Eliseu. Só que Eliseu não saiu, porque pelo mando do Espírito, pela recomendação do Espírito, o Espírito disse, olha, você fica aqui em oração, diz que é para ele se banhar e dar 7 mergulhos do rio Jordão. O rei Naamã, quando ouviu essa recomendação de Eliseu, ele ficou entristecido, porque ele pensou que o profeta ia sair da sua casa e havia até disse, oh meu Deus, o que você tem para mim? Eu pensei que você poderia sair e orar para mim e eu ficar curado, mas não. Que saiu foi o seu servo Geazi. Mas a princípio ele queria escolher os rios que ele poderia se banhar e ficar limpo. Mas os servos dele falaram lá, rei, o profeta não pediu algo difícil para você, faz o que ele pediu.
Aí o rei Naamã ele foi, se mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e quando a sua pele saiu limpa como de uma criança. E aí na sequência ele foi em forma de gratidão, ele queria oferecer ouro, presentes, joias, pratas para o profeta Eliseu. Só que o homem de Deus ele renunciou àquilo. Mas só que o seu servo Geazi, ele cobiçou aquela riqueza que o rei Naamã havia oferecido para Eliseu. Ele poderia fazer o que Eliseu fez, mas como ele preferiu a facilidade, ele preferiu, se deixou dominar pela cobiça, o caminho largo. Aí o que ele fez? Ele foi lá, pegou a riqueza o ouro que o rei Naamã havia trazido para Eliseu, só que aquele bem se transformou em maldição para ele, porque aquela doença que tinha no corpo do rei ficou para Eliseu. E é exatamente isso que acontece, ficou para Geazi, o servo de Eliseu. E é exatamente isso que acontece nos dias de hoje. O mundo hoje as pessoas seguem a porta larga exatamente por isso. Porque há um prazer enorme. A pessoa pode fazer tudo aquilo que a sua mente, tudo aquilo que o seu corpo deseja, tudo aquilo que a sua carne deseja, só que tem um resultado, meu amigo. Olha, tudo aquilo que nós fizemos, nós vamos colher. Nós vamos colher a destruição e a ruína para a nossa alma. O caminho largo é o caminho que leva o homem a arranjar 2, 3 mulheres, ao invés de ser fiel à sua esposa. O caminho largo é o caminho que leva o jovem ou a rapariga a viver uma vida sexual ativa antes do casamento. O caminho largo é o caminho que leva o empregado a roubar o patrão. É o caminho que leva o patrão a ser injusto com os seus empregados. O caminho largo é o caminho que leva para muitos cristãos, até que se dizem que são cristãos, em vez de orar, em vez de pedir orientação, direção a Deus, preferem ir consultar um centro de macumba, que é para ter resultado rápido. O caminho largo é o caminho que nos leva a viver uma vida podre, suja e moral que não agrada a Deus. Esse é o caminho largo. É o caminho que nos leva a fazer tudo aquilo que o nosso corpo, que a nossa mente, que a nossa alma deseja e nem está aí para as consequências. É por isso que Jesus disse que é o caminho que a maioria trilha por esse caminho. A maioria segue esse caminho porque o caminho largo é exatamente corresponde à natureza do ser humano. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa, ela é inclinada para o mal. E o caminho largo, ele corresponde exatamente à nossa natureza. Porque aquilo que a nossa natureza deseja, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, o caminho largo oferece. Agora, o que é o caminho estreito, missionário? Aqui, meu irmão. Jesus falou que, olha, apertado é a porta, estreito é o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. É claro, meu irmão, alguém que é gordo não pode entrar numa porta estreita, não pode. Para ele entrar na porta estreita, ele tem que emagrecer. Ele tem que emagrecer para poder entrar na porta estreita. Mas por que Jesus ele disse que são poucos que conseguem entrar? Porque o caminho estreito, meu amigo, é o caminho de Deus. É o caminho que nós temos que abandonar os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. É o caminho que nos leva a negar a nós mesmos. Sabe, você sabe uma coisa, meu irmão? Negar as coisas desse mundo atrai a todo mundo. Não pensa que eu estou a pregar tanto para você como para mim. As coisas desse mundo atraem tanto as pessoas que servem, tanto as pessoas que não conhecem o Evangelho, que não servem a Deus, porque as pessoas que servem a Deus, por quê? Porque as coisas desse mundo, meu irmão, ela está exatamente ligada às necessidades prioritárias que o ser humano tem. Quais são as necessidades do ser humano? O ser humano ele tem necessidade de segurança, de sede, de fome. E quando eu falei de poder, dinheiro e sexo, é exatamente isso que há no caminho largo, que na porta estreita nós temos que renunciar. Nós temos que abandonar. O caminho estreito fala da morte do velho homem. Fala da morte do velho homem. Se nós queremos seguir a Cristo, nós temos que morrer. Esse termo aqui, morrer, ou seja, nós temos que deixar de fazer aquilo que a nossa carne deseja
para fazer aquilo que Deus deseja. E vou dar exemplos sobre isso que eu estou a falar. Sobre o caminho estreito. O que é isso, missionário? É aquilo que eu falei, por exemplo, de Geazi. Geazi, ele escolheu, era servo de Eliseu. Ele escolheu o caminho largo, cobiçou a riqueza do rei Naamã e morreu leproso. O caminho estreito, Eliseu, homem de Deus, foi oferto riqueza, joias. Ele renunciou àquilo para fazer aquilo que Deus queria. Deus, ele não queria que ele tomasse posse daquilo. O caminho estreito é aquilo que José fez. José, filho de Jacó, quando ele estava no Egito como escravo, ele era fiel a Deus. Aconteceu um momento que Deus ele abençoou José na casa de Potifar para ser mordomo, para tomar conta de tudo. O faraó, o Potifar não sabia de mais nada a não ser só da comida que José comia. O que aconteceu nesse momento? A mulher de Potifar, sabe o que é isso, meu irmão? Ser naquele tempo mulher de um Potifar, de um faraó, de um estadista, tinha que ser uma mulher bonita, tinha que ser uma mulher sensual. A mulher de Potifar, segundo a história, era uma mulher bonita, sensual. Era uma mulher sem palavras. Mas o que José fez? Aquela mulher tentou José. Tentou José. Claro, José é homem, mas ele falou algo interessante. Eu cometeria esse pecado, cometeria esse tremendo mal e pecaria contra o meu Deus. José, ele preferiu a porta estreita, o caminho estreito. A maioria, o que ele faz? O que a maioria faria? Se tivesse a oportunidade de dormir com a mulher do patrão, sendo a mulher do patrão bela, bonita, sensual, tivesse uma aparência agradável, a maioria ia cair na tentação, como acontece hoje no mundo, porque a maioria quer a porta larga, o caminho da fastidade. Olha, tem a oportunidade de errar, de se prostituir, então vou fazer. Mas José, como amava a Deus, como temia a Deus, rejeitou aquilo. Esse é o caminho estreito, meu irmão. O caminho estreito é o caminho que te faz rejeitar você, homem casado, aquela mulher que está no teu serviço, que é bonita, que tá te seduzir. Você cristão, crente, você renunciar, fala, não vou fazer isso. O caminho estreito é aquilo que aconteceu com Daniel. Daniel, quando chegou no império da Babilônia, ele estava na lista dos escolhidos, dos jovens que foram selecionados para servir na corte do rei Nabucodonosor. Só havia festa, havia muita fartura naquele império de Nabucodonosor. Mas Daniel disse que eu proponho no meu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ou seja, Daniel renunciou àquilo. Ele renunciou àquilo para se colocar num propósito de santificação a Deus. Esse é caminho estreito, meu irmão. Isso é que ninguém consegue fazer. Isso é que ninguém consegue fazer. Isso aí não querem renunciar. Isso aí não querem deixar de lado a sua vontade. O caminho largo é o caminho que nos leva a fazer tudo aquilo que a nossa carne deseja, enquanto o caminho estreito é o contrário. Porque Jesus falou que são poucos que encontram, ou seja, são poucos que têm coragem de se esvaziar, que têm coragem de deixar os seus prazeres, deixar os seus sonhos para fazer aquilo que Deus quer. Para fazer aquilo que o caminho estreito nos leva a renunciar poder, dinheiro e sexo por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. E qual é por que eu falei por que Jesus falou que o caminho estreito são poucos que encontram? Tem esse lado que eu estou a falar para você, que o Espírito Santo está a falar através de mim, de renunciar, mas tem outro lado que a maioria não quer. O caminho estreito, meu irmão, é o caminho que nos leva a ser humilhado. É o caminho que nos leva a ser perseguido, a ser abandonado, a ser rejeitado. Você não pensa, nós não devemos nos lembrar uma coisa, nem pelo fato de, mesmo que nós estivemos no caminho estreito, um exemplo, estivemos a fazer, a renunciar aquilo que o nosso corpo, que a nossa carne deseja, que nós vamos ter benefício, ou seja, que Deus vai nos abençoar, ou que Deus vai nos responder no momento que nós queremos. Não é assim que funciona. No caminho estreito, meu irmão, há abandono psicológico, há humilhação, há rejeição. No caminho estreito, meu irmão, nós somos colocados debaixo de todos. No caminho estreito, Deus até mesmo permite às vezes que pessoas insensíveis, que de uma parte vão ser usadas por Deus para nos moldar, para nos quebrar, para nos meter para baixo. Por quê? Porque no caminho estreito Deus abate o ser humano. No caminho largo, Satanás ele levanta o ser humano, que é para no final abater. E no caminho largo,
E no caminho estreito, Deus abate, Deus pisa, Deus humilha. Permite que o ser humano ele seja humilhado. Porque o sofrimento, se você não sabia, ele espreme o ser humano. O que sai dele é um perfume suave, que é para depois Deus exaltar o ser humano. É por isso que a maioria não consegue. A maioria pode até conseguir renunciar, mas quando começa a ser perseguido, muitas pessoas não conseguem entender. Falam, eu não era cristão, tomei a decisão de servir a Cristo, tomei a decisão de seguir o caminho do Senhor, as coisas na minha vida são pioradas, são complicadas. É exatamente isso, meu irmão. O caminho estreito é o caminho do sofrimento. É o caminho de você ser vítima de injustiça, de calúnia por causa do Evangelho de Cristo. E nós temos que estar preparados para isso. É por isso que a maioria não consegue entrar nesse caminho. Mas quem teme a Deus, quem ama a Deus, no tempo de Deus, Deus ele honra a pessoa, Deus levanta a pessoa. Nós temos que aprender mesmo isso, porque é isso, meu irmão, não tem outro caminho. O caminho é esse que Jesus falou. O caminho estreito é o caminho da dificuldade, é o caminho do sofrimento. O reino de Deus para nós tomar posse, meu irmão, é com esforço, é com preço, é com... Olha, todas as coisas que foram usadas por Deus de maneiras extraordinárias, todos os homens que Deus usou passaram pelo caminho do sofrimento, passaram pela porta estreita. Então, eu e você, nós temos que estar preparados para isso. Se você quer seguir a Cristo, se você quer servir para o Evangelho, não espera até o mar de rosas. Se você quer o mar de rosas, se você quer um caminho de facilidade, se você quer coroa rápida, entra pelo caminho largo. Mas se você quer fazer o que Deus quer, então nós temos que aprender a renunciar. A renunciar às nossas paixões, a renunciar aos nossos pensamentos, a renunciar aos nossos desejos pelo amor ao Evangelho de Cristo. Esse é o caminho estreito, meu irmão. O caminho estreito fala de que? Fala de perseguição. Ser perseguido por causa do Evangelho de Cristo. O caminho estreito fala de você ser vítima de injustiça no seu serviço, algo que você não fez, ou ser tentado a cair em tentação, mas você não cede à tentação. Por quê? Porque você teme a Deus, porque você ama a Deus. Então, meu irmão, se nós queremos andar pelo caminho estreito, que é o melhor caminho, Jesus falou que a maioria não consegue, são poucos que a encontram. Então, nós temos que estar conscientes que o caminho estreito é o caminho da dificuldade. Tem um texto que me chamou muita atenção no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 26. O apóstolo Paulo, ele quando estava preso numa das viagens missionárias que ele havia feito pela Ásia, ele diz assim: agora pelo Espírito vou para Jerusalém, sem saber algo que o Espírito Santo me revela. O Espírito Santo falou para Paulo: olha, Paulo, você vai ir para Jerusalém, mas olha o que o Espírito Santo revelou para Paulo. Se prepara, porque você vai ter lá mais perseguições, mais prisões. Esse é o caminho estreito. O caminho estreito é esse, é o caminho de você sofrer por causa do Evangelho de Cristo. É o caminho de você emagrecer por fazer a coisa certa. As pessoas não querem. Hoje, por exemplo, no mundo que nós, é difícil encontrar uma rapariga, um rapaz virgem. É difícil encontrar um homem, uma mulher que prefere se conservar puro, não ter relações sexuais antes do casamento. Por quê? Porque o caminho largo é isso que a maioria faz. O caminho largo te leva o caminho estreito te leva você a negar isso. Olha, meu irmão, se nós queremos que Deus, que o brilho de Deus brilha na nossa vida, Deus ele vai querer tudo de nós. Eu quando falo que Deus vai querer tudo de nós, Deus ele vai querer que nós abandonemos os nossos pensamentos. Sabe o que é o caminho estreito, meu irmão? É você aceitar andar aqui na terra unicamente com o teu corpo físico, mas com o teu pensamento, com o teu coração, com a tua consciência voltada para Deus. A maioria não consegue isso. A maioria não consegue isso, meu irmão. Eu quando falo a maioria, estou a me referir até àqueles que estão na igreja, que têm a aparência de cristão, mas não vivem o Evangelho. Porque ser cristão, meu irmão, é você aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida e obedecer a palavra de Deus todos os dias. A quarta pergunta. Então, missionário, qual é o melhor caminho? O melhor caminho, meu irmão, Jesus é o melhor caminho. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz o texto sagrado que respondeu Jesus: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O melhor caminho é o caminho estreito que se chama Jesus Cristo. Jesus falou, ele falou algo interessante: olha, aquele que quiser ter a sua vida, aquele que quiser salvar a sua vida, ele tem que perder a sua vida aqui na terra e no futuro ele ganhará 100 vezes mais.
O melhor caminho chama-se Jesus Cristo. E por que Jesus é o melhor caminho? Exatamente por isso, meu irmão. Não tem outro caminho que nós podemos encontrar plenitude, conforto, paz na alma, tranquilidade espiritual, a não ser em Jesus. Jesus é o melhor caminho, meu irmão. Jesus é o melhor caminho. É por isso que eu te falo, é por isso que o Espírito Santo está a falar para mim e para você. Se nós queremos servir a Jesus, então nós temos que escolher o caminho estreito. Quando ele fala que a minoria se encontra, meu irmão, o número é muito reduzido. Quer dizer que a maioria não consegue. A maioria não consegue. Agora, a segunda parte da mensagem. Missionário, o que é o destino? Olha, meu irmão, eu pesquisei, mas segundo as minhas palavras, vou resumir aquilo que eu consegui entender sobre o destino. O destino é exatamente, meu irmão, o resultado da nossa escolha, ou de tanto no caminho largo como no caminho estreito. E sobre o destino, existem dois tipos de destino, que se chama céu e inferno. Céu e inferno. Eu falei que o caminho estreito é o caminho mais difícil, mas é o caminho que leva até céu, que leva até ao céu, até o paraíso. E o segundo destino, que é o inferno, é o caminho aonde a maioria vai. Olha, nós lemos no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, diz o texto sagrado que há caminho que ao homem parece direito, mas ao final leva à morte. É exatamente o caminho largo. No caminho largo, a princípio, meu irmão, nós estamos a pensar que é direito, porque tudo aquilo que nós queremos, poder, dinheiro e sexo, o caminho largo nos oferece de bandeja. Nós estamos a pensar que é direito, mas é porque é mesmo isso que nós queremos, que o ser humano quer. Viver bem, ter uma vida que é cheia de prazer, cheia de conforto, cheia de riso, cheia de alegria, mas no final o caminho leva à morte. Segundo a visão das pessoas, o caminho largo é o melhor, mas é o caminho que leva à morte, que leva até o inferno. E sobre o inferno, se você não sabia, meu irmão, vale a pena relembrar mais uma vez que o Espírito Santo quer que eu fale sobre o inferno. O inferno, meu irmão, a princípio Deus criou o inferno para Satanás e os seus anjos. Mas desde que Adão e Eva transgrediram a lei, a sanção mudou, virou para Satanás, os seus anjos, e para todas aquelas pessoas que se esquecem de Deus, para todas as gerações que se esquecem de Deus, tem como destino o inferno. O inferno é um lugar terrível, é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento inimaginável que o ser humano jamais imaginou. Porque as pessoas ouvem a palavra inferno, mas as pessoas não sabem, não têm a consciência da gravidade do assunto. Porque a palavra inferno significa lugar de sepulcro, lugar de sepultura. E esse termo inferno ele é usado exatamente que Jesus foi um pregador que Deus usou. Se de todos os homens de Deus que passaram na história, não teve ninguém que falou mais do inferno do que Jesus. Porque as menções que Jesus referiu sobre o inferno, segundo aquilo que eu fui pesquisar, são 42. Ou seja, 42 pregações de Jesus ele falou sobre o inferno. Ou seja, ele falou mais do inferno do que do céu. Jesus falou mais do inferno do que o céu. Ou seja, é um lugar onde o bicho não morre, o fogo não se apaga, é um lugar de fogo e enxofre, é um lugar de densas trevas, de escuridão. As pessoas vão ouvir urros, gritos, mas não vai se dar o privilégio de se ver uma a outra. O inferno é o destino de todas aquelas pessoas que decidiram escolher o caminho largo. E o inferno deu o ponto final, por quê? Porque o inferno é a sala de espera, porque no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 17, fala que Deus ele criou o lago de fogo, e no tempo dele vai ser lançado o falso profeta, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, vai ser lançado a todos os ímpios, a todas as gerações que se esquecem de Deus, a todos aqueles que estão no caminho largo. O final dele será no lago de fogo. No lago de fogo. Por isso, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Porque as pessoas pensam que pelo fato de estarem no caminho largo, as pessoas vão viver eternamente satisfeitas, tão felizes a vida toda. A vida do ser humano não acaba aqui na terra, meu amigo, minha amiga.
O ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito. O corpo vai na terra. A alma, o espírito vai para Deus que o deu. Gênesis capítulo 2, versículo 17. A alma do homem é a alma do morre, meu irmão. No livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 2, fala que todos aqueles que morreram, seja cristão como não cristão, iremos de ressuscitar no último dia. Uns para a glória e vão resplandecer com o brilho da glória de Deus. Outros para vergonha e horror eterno. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Na vida do Messias, quando Jesus voltar, muitos vão ressuscitar. E as pessoas que vão ressuscitar, seja somos como ímpio, vamos receber da parte de Deus um corpo indestrutível. Um corpo que ninguém pode destruir, que matéria não pode destruir. Esse corpo aqui, que Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que tem poder de lançar tanto o corpo como a alma do ser humano do inferno. Quando fala de lançar o corpo do ser humano do inferno no lago de fogo, não é essa carne aqui, é o corpo indestrutível que o ser humano irá de receber na vida do Messias. Por isso, meu amigo, minha amiga, nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão no caminho largo, as pessoas estão a pensar que o caminho largo é o melhor caminho porque tem poder, tem dinheiro e podem satisfazer o sexo em qualquer momento que elas quiserem. Mas é o caminho que leva ao inferno, que leva à morte, meu irmão. Tudo passa, tudo acaba. Salomão ele declarou no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, logo no primeiro versículo, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade, tudo passa, meu irmão. A inteligência passa, meu irmão. A beleza física passa. A única coisa que fica é a experiência que o ser humano carregou na sua alma durante a sua existência aqui na Terra. O caminho largo é o caminho da vaidade. É o caminho que as pessoas são empolgadas pela beleza física, são empolgadas pelos prazeres, são empolgadas pelo poder, pelo dinheiro. Esse caminho leva ao lago de fogo, meu irmão. Esse caminho leva ao lago de fogo. Olha, que Deus tenha misericórdia da minha alma e da tua alma, meu irmão. Vamos rever a nossa vida. Vamos fazer uma análise de nós mesmos. Ser cristão não é ir na igreja, meu irmão. Ser cristão não é fazer simplesmente parte de uma denominação evangélica, até porque nós devemos nos congregar como é costume de algumas que muda não é isso, que faz a diferença é se nós estamos a seguir os passos de Jesus na nossa vida diária. Que faz a diferença é se nós diariamente temos levado uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. Esse de fato, se no nosso dia a dia, o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, ela tem agradado, ela tem glorificado a Deus. É isso que é ser cristão. É isso que é andar pelo caminho estreito. Pelo caminho estreito. O caminho estreito é o caminho da pureza, é o caminho da santidade, é o caminho que a maioria não consegue alcançar. E se nós persistir, porque Jesus falou algo interessante no livro de Apocalipse, como guardaste a palavra da minha aprovação, eu te livrarei no dia da tentação que há de vir no mundo. As pessoas que serão livres são aquelas pessoas que estão no caminho estreito. Serão livrados da tentação que há de vir no mundo. E outra coisa, outro exemplo sobre o caminho largo que leva a história do inferno, foi aquilo que aconteceu no tempo de Noé. O que a palavra de Deus vai falar? Assim como no tempo de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca e ele, desapercebido, já era tarde porque a porta se fechou e veio o dilúvio e levou todos eles. É isso que eu estou a falar, meu irmão. Noé ele sofreu. Sabe, a história diz que quando Noé começou a construir a arca, Noé tinha 100 anos. Noé tinha 100 anos. Deus falou com ele: você vai construir uma arca, você vai colocar animais, você vai colocar, você, o teu membro da tua família, você vai entrar dentro da arca porque eu vou destruir a terra. Noé ele ouviu o chamado de Deus, ele obedeceu. E quando chegou o tempo determinado, Noé entrou na arca. E algo aconteceu porque quando Noé entrou na arca, Noé, do lado de fora, ele ouviu muitos gritos. Ele até queria tirar aquelas pessoas daquele caminho largo aí que aquelas pessoas escolheram. Mas Noé não poderia fazer nada porque aquelas pessoas escolheram aquele caminho. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Por isso nós temos que examinar a nossa vida. Olha, seguir a Cristo, seguir a Deus não é fácil. Por quê? Porque Deus ele quer que nós façamos o melhor de nós. Olha, nós temos a vida cristã é viver a cada dia como se fosse o último dia.
Você oraste, você leste a Bíblia, você jejuaste ontem, fizeste isso ontem, é uma boa coisa. Mas Deus, Ele quer que você faça cotidianamente, toda hora, sem fim. O caminho estreito, meu irmão, é aquele caminho que te leva a você a ser humilhado pelos membros da tua família. O caminho estreito é o caminho que leva os membros da tua família, que talvez não tenham a mesma iluminação divina que Deus te deu, a rirem de você, a te chamarem de fanático, de louco, de desequilibrado. Esse é o caminho estreito, meu irmão. Mas você que teme a Cristo, você é firme. Você, é aquilo que eu falo, meu irmão. O tempo é que mostra quem eu sou, quem é você. O que mostra quem eu sou, quem é você, não é aquilo que as pessoas falam, pensam de você, mas é aquilo que Deus fala e pensa, de tanto de você como de mim. Por isso, dessas pessoas zombarem, dessas pessoas rirem, elas como estão no caminho lá, é porque elas fazem isso, porque elas não entendem, elas não têm a mente de Cristo. As pessoas que não têm a mente de Cristo, elas estão no caminho lá, é porque elas ofendem as pessoas que são cristãs, que temem a Deus, que fazem as coisas direitas. Por que é que o mundo ri daquelas pessoas que fazem as coisas direitas, que servem a Deus? Por quê? Porque elas estão no caminho largo. Mas não se preocupa, meu irmão, seja fiel até o fim. Deus vai te abençoar, como Deus irá te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Olha, muito obrigado por ouvir essa mensagem, conforme eu tenho dito sempre, né? Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, até porque a obra da regeneração, quem faz é o Espírito Santo. A cada pregação, a cada pregação que eu tenho falado aqui, conforme eu tenho dito sempre, tem sido uma iluminação divina. Mas, missionário, como assim? Quando você está sempre conectado com a palavra de Deus, com a oração, e você desliga a tua mente, você enche a tua mente com a pregação do Evangelho, com coisas boas, você vai ouvir a voz de Deus com muita facilidade, com muita tranquilidade. Mas se a tua mente, o seu coração estiver cheio de mundo, de tudo aquilo que você vê no dia a dia, de televisão, essas coisas todas que as pessoas até deveriam renunciar para se dedicar a Deus, então será difícil você ouvir a voz de Deus. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Eu fazer a oração e que através dessa oração o Espírito Santo ele possa trazer um renovo, possa fazer algo novo tanto na tua vida como na minha vida. Amém? Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor declara na sua palavra de hoje o seguinte, que entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque poucos conseguem encontrar. E o Senhor declara dizendo o seguinte, que é o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não passar por mim. A porta estreita, o caminho estreito, Senhor Jesus, é um caminho difícil. Não só porque por a porta ser pequena, até porque é um caminho que as coisas não acontecem do jeito conforme nós queremos, mas sim do jeito conforme o Senhor quer. Não é pelo fato, Senhor Jesus, que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor me deu a graça de pregar a pregação do Evangelho, que as pessoas vão me amar, que as pessoas vão me amar. O Senhor me deu a graça e o entendimento de estar preparado para tudo. De estar preparado a ser rejeitado, a ser ofendido, a ser insultado, a ser zombado de pessoas que não entendem nada da vida cristã. Mas é isso que o Senhor quer. O Senhor declara dizendo o seguinte, que odiados sereis por todos, por causa do meu nome. O caminho estreito é exatamente esse caminho. É o caminho que leva as pessoas que temem o Senhor de todo o coração a serem odiadas, a serem rejeitadas por todas, que estão no caminho lá, que não entendem o caminho estreito. O caminho estreito fala de uma vida de disciplina, fala de uma vida de caráter, fala de uma vida de renúncia, fala de uma vida de santificação, conforme tinha Daniel, conforme tinham os grandes homens de Deus. O caminho estreito é o caminho da renúncia. Portanto, Senhor Jesus, nos ajuda, Deus, a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz diariamente, a te seguir e a ser fiel até o fim. Dá-nos graça, Deus, para perseverar até o fim, para não olhar o dia, o tempo, a hora, mas para continuar a te servir toda hora, a tempo e a fora do tempo, porque a vida do Senhor será como ladrão da meia-noite. E somente aqueles que estão no caminho estreito irão te perceber. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga. Foi um enorme prazer estar com vocês hoje. É aquilo que eu falo, né? Não tenha essa pregação como simplesmente uma pregação. Tira proveito para a sua vida espiritual. E conforme eu disse, né, a mensagem não é minha. A mensagem é simplesmente uma iluminação divina. Da minha parte, quando eu pego essa iluminação, eu vou pesquisar, eu vou orar a Deus, eu pedir para Deus me ajudar a falar o que é correto.
Por isso eu digo a você, em nome do Senhor Jesus, entre pela porta estreita. Você e eu só iremos conseguir entrar pela porta estreita se nós amar a Deus de todo o coração. Olha, se nós amar a Deus acima de tudo e de todos, vamos conseguir entrar pela porta estreita. Espero que essa palavra tenha edificado você. Espero estar com vocês até o próximo vídeo. Um abraço, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.